Fernanda Manhota, então, olha, nenhum estelionato eleitoral até aqui, cumprindo promessas de campanha, endurecer em relação à imigração nos Estados Unidos. A gente tem ali vários pontos, eu queria que você destacasse, mas primeiro o que chama bastante atenção poxa, essa questão do nascimento em solo americano, mesmo sendo filho de imigrantes indocumentados, está na Constituição. Ele pode, via decreto, mudar esse entendimento, essa diretriz, Manhota? Olha, Débora, esse sem dúvida é o ponto mais sensível entre todas as medidas executivas, enfim, assinadas, né, nos últimos dias. Tem sido objeto de ampla discussão jurídica nos Estados Unidos e existe uma percepção de maioria, pelo menos prevalente até esse momento, de que não, de que uma ação unilateral vinda do executivo, né, como uma espécie de autoridade, enfim, do presidente, não seria suficiente para alterar uma prerrogativa constitucional. A Constituição americana, pela 14ª emenda, deixa claro que a cidadania é conferida pelo nascimento, assim como na maior parte dos países das Américas e alguns outros países pelo mundo, preservando um direito, né, uma diretriz que no campo do direito internacional a gente costuma chamar de ius solis, ou seja, o cidadão é considerado cidadão uma vez que ele nasce sobre o solo de determinado país. Então a ideia é que o território determina a nacionalidade. Isso é diferente do que praticam outros países, como é o caso dos países europeus, por exemplo, que adotam um sistema alternativo chamado ius sanguinis, né? Aquele que define a cidadania pela origem da ancestralidade, da família, do sangue, né? Os Estados Unidos nunca adotaram esse modelo, aliás, adotam um modelo do território, como eu disse, via constitucional, e mudar essa regra requer, evidentemente, um trâmite burocrático de grande complexidade. Para você ter uma ideia, Débora, do que se tem falado nos Estados Unidos, caso Trump de fato quisesse levar isso adiante, é bastante provável que ele tivesse que não só conquistar 2/3 da maioria do Congresso, como também teria que conquistar a maioria em cada uma das casas legislativas nos 50 estados americanos. Então a gente está falando de uma medida de longo prazo que envolve grande articulação política, que vai ter que mobilizar esforços de grande de natureza, né, de grande monta, não só de dinheiro, mas de capital também político, e que não vai ser feito a partir de uma canetada. Alguns juristas americanos, inclusive que ocupam cargos importantes em estados-chave, chegaram a se manifestar hoje mais cedo, Débora, dizendo que os Estados Unidos não são uma terra de reis, em que decretos estão acima das instituições, né? E, portanto, não teria validade jurídica. É claro que o governo Trump sabe dessa disputa e, nesse sentido, vai começar a defender as suas medidas nos tribunais. Vai tentar, de alguma forma, né, encontrar brechas para fazer essas medidas irem adiante. Mas, nesse momento, como eu disse, a maior parte dos analistas especializados por lá tem a leitura de que essa é sim uma medida inconstitucional. As outras medidas que estão listadas na nossa tabela, declaração de emergência na fronteira, suspensão de refugiados e o fim das chamadas áreas sensíveis, elas são mais, digamos, zonas cinzentas nesse sentido. Elas dão sim ao executivo, à presidência, uma autonomia um pouco maior. Então ele tem condições de arbitrar mais nesse sentido. Inclusive, no caso da última dos itens listados na nossa tabela, né, o fim das áreas sensíveis, para quem não entende muito o que isso significa, basicamente assim, existe uma espécie de lei tácita, um protocolo de que autoridades policiais, forças da lei, elas viam esses lugares como invioláveis, né? Então são lugares considerados, digamos, seguros para pessoas se abrigarem, caso eventualmente elas precisem de serviços básicos. Então até outro dia, ninguém ia em igreja ou escola fazer vistoria, entendendo que isso era respeitar direitos de dignidade humana. O que Trump está fazendo, portanto, é revogar esse tipo de protocolo e tornar todos os lugares inspecionáveis, né? O que vai, evidentemente, aumentar o número de pessoas atingidas pelas medidas de fiscalização e por essa chamada buscativa. Então, eu diria que dos 4 itens, o primeiro é o grande highlight, o destaque da disputa jurídica, é em torno dele que a maior parte das discussões deve acontecer, é onde Trump tem talvez menos força, porque realmente muito controverso. Os outros 3, imagino que já devem se implementar com maior facilidade.
Mas é aquilo, né? Mesmo sabendo das limitações jurídicas dessa proposta, né, Manhota, politicamente falando, o impacto já está dado. Conseguindo manter ou não, pelo menos um impacto inicial dos primeiros decretos ao assumir a presidência dos Estados Unidos já é dado, né? Mesmo se não conseguir manter e colocar em prática essa ideia. Débora, e só fazendo um comentário muito breve em relação a isso que você falou, de fato, a história que a gente assiste no Brasil também, né? O que é jurídico, o que é político em algum lugar se mistura, assim. Até outro dia nos Estados Unidos se falava que a revogação de direitos do aborto, por exemplo, eram impensáveis, que a Suprema Corte americana jamais retroagiria nesse sentido. E a gente acompanhou Roe versus Wade sendo revisto por uma maioria conservadora naquela casa. Então, Trump tem maioria no Congresso, maioria absoluta na Suprema Corte, tem um grupo de pessoas no poder aliadas a ele, né, realmente leais, o que torna o ambiente até de disputa um ambiente relativamente favorável. Por isso, ninguém deixa de levar a sério essa possibilidade, por mais que nesse momento ela pareça uma briga de cachorro grande, digamos assim.